nosso Deus. Então, capítulo 4 de Jonas diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou a Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aí, palavra do Senhor. Senhor Deus nosso Pai, ministra o nosso coração, usa teu servo, a palavra é tua, a honra é tua, a glória é tua, tudo é teu, nada é meu, nada é nosso, é tudo teu, nós somos do Senhor. Ó Pai, ministra nessa história que se passou há mais de 700 anos, ó Deus, naquele contexto antes da vinda de Jesus. Ó Deus, ela ainda é viva no tocante, ó Deus, a ação de Jonas e bem como a ação soberana do Senhor para salvar e para trazer o entendimento da palavra a homens e mulheres. Ó Deus, assim nós rogamos, na mediação de Jesus e no poder do Espírito Santo, traz entendimento ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar nesta oportunidade sobre o tratamento de Deus da vida de Jonas, nessa exposição, o tratamento de Deus na vida de Jonas. Compreender os desígnios de Deus é uma questão de fé, humildade e obediência. Creio que algumas dessas passagens que vou citar, elas expressam isso, e esse texto que li também expressa isso. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 55, verso 8, verso 9, você se lembra bem o que o profeta diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, quando nós olhamos para um texto como esse, irmãos, ou quando nós olhamos para Deuteronômio 29, que fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que observemos todas essas palavras. Quando nós olhamos esses dois textos, tanto de Isaías quanto o texto de Deuteronômio, nós vamos nos confrontar com os atos soberanos de Deus. Quando nós encontramos esse texto, nós percebemos neles exatamente isso.
Deus agindo de maneira soberana e os pensamentos de Deus, Paulo vai falar em Romanos capítulo 11, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Não dá para pesquisar o caminho de Deus e chegar numa conclusão definitiva, clara, porque Deus é Deus, é infinito, é soberano. Então, quando nós olhamos diante de situações como essas, nós entramos no que a gente chama de um grande antagonismo. Estamos diante de um texto que expressa exatamente esse antagonismo entre o pensamento, a percepção, as emoções do profeta, diametralmente oposta à soberania de Deus. Quando lemos Jonas capítulo 4, nós estamos nos deparando exatamente com essa situação. Estamos diante do que a gente pode dizer que é o incognoscível. O que é isso, pastor? Em relação aos atos salvíficos de Deus, isso tem a ver com o fato de que as ações soberanas de Deus, irmãos, são tremendas, poderosas, e a mente humana não tem como compreender e adentrar e captar todos esses detalhes que fazem parte da mente soberana de Deus. Então nós estamos diante do fato de que nós temos um profeta com uma visão distorcida dos atos salvíficos de Deus. Nós temos aqui um problema que, do ponto de vista clínico, a gente pode dizer que Jonas está passando por um grande problema de agnosia. O que é isso? Não sei se as mulheres que gostam de assistir filmes românticos têm um filme chamado À Primeira Vista. Não sei quantos aqui assistiram esse filme. É um filme antigo. À primeira vista, que o rapaz gostava de uma moça e a moça pagou uma cirurgia de correção da vista dele. Estou dando spoiler, né? E aí o que acontece? Quando ele tem a correção da vista, o que ele passa a enxergar, mas ele não consegue fazer uma interpretação correta daquilo que ele está enxergando. Um mero beijo de afago de um amigo para com essa sua moça namorada traz nele um grande conflito, porque ele não conseguia interpretar um gesto afetuoso por um gesto mais malicioso. Queridos, nós estamos aqui diante do fato de o profeta Jonas estar vivendo um quadro de agnosia, de uma ausência de uma percepção clara, não dos seus olhos, mas do seu coração, dos olhos espirituais. Nós estamos diante de um quadro como esse, e ao analisarmos esse texto, capítulo 4, nessa narrativa bíblica, nós temos um recorte histórico que vai nos apresentar o seguinte: Jonas, um profeta de Israel, seu ministério foi extremamente relevante apenas na cidade de Nínive, capital da Síria. Profetizou por volta de 760 a.C. Esse homem provavelmente foi contemporâneo de Oséias, profeta Oséias, que teve Gomer como esposa, profeta Amós, boiadeiro, um boieiro. Ele foi contemporâneo desses homens. E em tese, irmãos, nós temos aqui um texto que vai nos levar a analisar alguns aspectos. Primeiro, a alma do profeta, suas condições emocionais, a teologia desse profeta, o que estava na mente dele, o que ele sabe e o que ele pratica sobre a sua fé. Hoje cedo nós falamos que Jonas provavelmente tinha o saltério todo memorizado, ele sabia o que descrevia os salmos, mas na hora de traduzir isso na prática, na realidade, ele não conseguia. Então, ou seja, ele tem uma teologia na cabeça, mas na prática ele não consegue traduzir isso de maneira clara. Jonas tem a capacidade cognitiva e a percepção da vontade de Deus completamente distorcida no momento que ele está ali naquele contexto. Então, o capítulo 4, ele inicia, irmãos, com uma revelação um tanto contraditória, um tanto contestatória do profeta. O profeta prega. E quando o profeta prega, é uma palavra que denuncia o pecado, mas que aponta a salvação. Quando o profeta prega, essa palavra ou pode ser uma palavra de condenação, para que as pessoas sejam indesculpáveis, ou a palavra pode ser uma palavra para salvação, para trazer redenção àqueles que ouviram a palavra. Jonas está aqui diante do fato de que era comum o profeta pregar e o povo se arrepender. Agora nós estamos diante de uma situação adversa. Então é importante nós voltarmos no capítulo 3.
Enquanto no capítulo 3 ele encerra a narrativa explicando o fato extraordinário de uma cidade inteira que seria subvertida. E hoje cedo eu falei pela manhã, a cidade subvertida seria posta de ponta cabeça. Ou seja, Nínive seria completamente transtornada. Eu acho que essa pandemia deixou todos nós numa condição de transtorno, dos mais variados, financeiros, emocionais, relacionais. Ou seja, Nínive seria subvertida. E o quadro, irmãos, que nós temos aqui é um quadro então de uma cidade que recebeu uma palavra de sentença do próprio Deus, mas mediante a palavra do profeta, que durante 40 dias haveria de estar ali profetizando e anunciando. À medida que ele pregava esse juízo, as pessoas foram dando ciência acerca da sua própria existência, acerca dos atos soberanos de Deus, e de repente esse povo se converte. Passa a ter a possibilidade agora, esse povo que se converte passa a ter a possibilidade de uma grande mudança, uma mudança radical, espiritual, passando a ter também a possibilidade de uma religião agora teocêntrica. Se eles eram politeístas, se eles eram pagãos, se eles eram promíscuos, se eles eram maliciosos, tal qual o texto do capítulo 1 fala que a malícia de Nínive chegou até Deus, agora não eram mais assim. Mudança profunda, mudanças comportamentais, mudanças relacionais, mudança espiritual, principalmente essa. E o espanto que nos vem, irmãos, no início desse texto, é pelo fato de que, enquanto atitudes de arrependimento são celebradas nas Escrituras, no Novo Testamento, por exemplo, você se lembra lá quando o filho pródigo volta para casa, e o pai está ali, e a ponto de receber esse filho pródigo, à medida que esse filho chega e lá atrás ele tem a consciência: quantos trabalhadores de meu pai tenho que eu não tenho, quantos têm o cuidado do pai que eu não tenho, e ele volta então e fala com o pai: meu pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. E esse pai que representa Deus, que vai receber esse filho pródigo, esse filho que sai porque quer desfrutar a vida do mundo, a vida sem Deus, a vida sem a graça, a vida sem a perspectiva da redenção, e que agora esse filho entende, cai em si e volta. Esse filho agora, irmãos, é recebido pelo pai, e o pai fala assim: tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa, vamos comemorar, porque esse menino, esse meu filho, estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, quando tinha salvação, contexto do Novo Testamento, em outros momentos, havia celebração. Mas agora que a salvação chegou para uma cidade de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, o profeta está em crise, em profunda angústia, incomodado. Jonas, irmãos, preferia um funeral coletivo que uma grande celebração espiritual. Quero todo mundo morto, quero todo mundo sendo sepultado. Prefiro ver esse povo morto do que ver esse povo convertido. Gente, era isso que estava na cabeça do profeta. Estranho isso, né? É estranho, mas é isso que está acontecendo aqui. Jonas, irmãos, é esse que então precisa passar por um diagnóstico. Deus precisa tratar Jonas, por isso o tema dessa fala, o tratamento de Deus na vida de Jonas. Conceito de diagnóstico é a possibilidade, um processo analítico para analisar alguma patologia, algum quadro clínico, e Deus tinha que trazer agora um diagnóstico para tratar esse Jonas, para cuidar de Jonas, para mudar a mente de Jonas, para ver o que estava errado na cabeça de Jonas, para perceber o que estava diametralmente oposto à sua vontade de Deus em relação àquilo que Jonas estava vivendo, pensando, falando e fazendo. Por isso o tema, o tratamento de Deus na vida de Jonas. Um diagnóstico importante sobre a vida na perspectiva de Deus. Jonas, portanto, irmãos, nos revela alguns aspectos que nos levam a compreender, a pensar alguns aspectos que quero compartilhar com os irmãos, a partir da exposição desse texto. O primeiro deles, Jonas, um profeta em conflito em relação
aos atos soberanos de Deus. Nós vimos aqui, irmãos, capítulo 1, Deus dando uma ordem, prega Nínive, Jonas fugindo. Capítulo 2, Jonas orando no ventre do grande peixe. Capítulo 3, Deus falando pela segunda vez, anunciando, pregando, e Deus anunciando para Jonas, dando uma nova oportunidade. E agora Jonas sai e prega, não que ele quisesse fazer, mas ele obedece, e quando ele obedece, o resultado é surpreendente, porque Deus traz, ao invés de uma sentença de morte, um sepultamento coletivo. Deus muda a vida daquele povo. E agora esse profeta está em crise. O texto que nós lemos começa exatamente com essa expressão. Peço à igreja que leia comigo o verso 1 do capítulo 4. Igreja, vamos ler juntos. Você então vai entender, acompanhar o raciocínio, a explanação bíblica nesta hora. Leiamos 4:1. Vamos lá? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O desgosto e a ira dele foi por conta da conversão daquelas 120 mil pessoas. Com isso o quê? Com o arrependimento dos ninivitas. Desgostou-se extremamente e ficou irado. Desgosto extremo e ira. A Septuaginta, ela traduz, diz assim: Jonas estava profundamente triste. Irmãos, imagina nos dias de hoje, nós temos a oportunidade de ver uma cidade, um lugar, uma família, alguém que antes vivia totalmente de maneira errada, distante de Deus, avesso às coisas de Deus, e de repente essa pessoa se converte, essa pessoa muda de vida, e ao invés de nós nos alegrarmos e falar, puxa vida, agora nós somos irmãos em Cristo, Jonas ficou o quê? Ficou triste. E a palavra irado, raiva. A emoção do profeta presente nesse momento traduz uma dificuldade ou uma ignorância em relação à compaixão de Deus ao salvar indivíduos, famílias de uma cidade impenitente e perversa. Jonas era um líder emocionalmente, Jonas não era um líder emocionalmente saudável. As palavras e comportamentos se repetem em todo o capítulo. Jonas estava triste. Amados, parece que a gente acha, nossa, puxa vida, isso só acontece naqueles dias. Uma das igrejas que pastoreei em São Paulo era uma igreja que, quando nós iniciamos ali, nós estávamos num salão, como se fosse um mercado. E o tempo passou, nós estávamos ali com o desafio de construir um templo, e fomos construir o templo. E à medida que construiu o templo, Deus foi tão gracioso que o templo foi construído de forma muito rápida. E o templo foi construído com cerca de quase 500 pessoas. E à medida então que nós desfrutávamos da bênção dessa construção, Deus foi atraindo pessoas pela palavra, pela pregação, coral, música, pregação, e as pessoas foram enchendo a igreja, e um grupo de irmãos da igreja começaram a ficar incomodados, porque a igreja estava com muita gente nova. Eles estavam incomodados porque chegava gente na igreja, e eles não estavam gostando porque estava tirando a comunhão da igreja. Irmãos, é exatamente isso que Jonas está citando. Jonas está irado porque há um desgosto, extremamente irado. Ele chega a dizer no verso de número 3 do capítulo 4, ele fala uma coisa absurda com Deus: Senhor, tira a minha vida, porque é melhor eu morrer do que eu viver, do que ver esse povo convertido. Melhor eu morrer do que ver esse povo restaurado. Jonas é esse, irmãos, que no verso 5 sai da cidade, se alegra pela planta e se aborrece com o arrependimento das pessoas, pede para si a morte, diz: melhor é morrer do que viver. Jonas vive, irmãos, um misto de conflitos emocionais e conflitos teológicos, mas parece que a origem do problema é mais teológica, é mais na relação dele com Deus do que emocional. Jonas age como um ególatra, porque ele está pensando tão somente nele.
na raiva que ele tinha daquele povo, na bronca que ele tinha dos ninivitas, porque os ninivitas eram um povo perverso, era um povo sodomita, era um povo pagão, e com um pensamento fixo, diz a Deus que a sua ira era até a morte, a minha raiva é até a morte. Irmãos, minimamente, Jonas revela estar emocionalmente abalado, em confusão mental, de tal forma que comprometeu significativamente a sua percepção da realidade e da sua espiritualidade. Algo que deveria ser natural para ele, como um profeta, agora estava confuso, estava turvo. Esse Jonas precisava de ajuda. Esse Jonas precisava de cura. E muitas vezes, irmãos, esse Jonas somos nós. Muitas vezes esse Jonas somos nós. O juízo moral de Jonas não poderia exceder a misericórdia de Deus. O profeta atribui a si um poder que não lhe pertencia. Ele era apenas um arauto e não o autor da salvação. E ele queria trazer para si o poder de salvar ou não salvar, de absolver ou não uma nação inteira, uma cidade inteira, 120 mil pessoas. Em seu coração, Jonas já tinha sentenciado a cidade de Nínive à morte. Podemos aprender o seguinte: precisamos identificar no nosso chamado, nosso papel como cooperadores de Deus e não como juiz das ações de Deus. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos avaliar nosso estado emocional sempre, mas prosseguir, cumprindo a nossa missão, sabendo que os resultados, eles pertencem a Deus. Segundo, nesse texto, nós podemos aprender também Jonas como um profeta que perdeu a noção do chamado de Deus em relação ao testemunho diante dos povos pagãos. Capítulo 2, temos um profeta pedindo clemência para Deus. Você se lembra lá, você que ou assistiu hoje cedo, aliás, na semana passada e hoje cedo eu dei uma breve revisão. Você se lembra que Jonas, ele pede a clemência a Deus quando ele está nas profundezas dos mares. Ele está ali falando com Deus e citando os salmos, pedindo que Deus estivesse tratando com misericórdia. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso que eu disse, estando eu na minha terra, adiantei-me fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Jonas, irmãos, ora a palavra, citando vários salmos. Jonas teve uma experiência de oração profunda, feita no ventre do peixe. E lá no ventre do peixe, Deus ouviu a oração. E isso significa que não importa onde nós estejamos, desde que o nosso coração seja sincero diante de Deus, onde nós estivermos, Deus é capaz de nos ouvir, ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, a nossa petição. Deus estar atento àquilo que está acontecendo à nossa volta, conosco, lá dentro, no mais profundo ser de cada um de nós. Deus pode nos ouvir como Deus ouviu Jonas. E aí, no capítulo 2, ele diz ainda: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e o Senhor me ouviu. Irmãos, há momentos da vida que aquelas orações comuns que nós fazemos, Senhor, tem misericórdia, obrigado pelo pão, elas não são suficientes. Tem hora que nós precisamos clamar ao Senhor com a boca no pó e falar: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu queria muito que os irmãos pudessem visitar a igreja presbiteriana da Coreia. Queria muito que muitos aqui pudessem ir lá para a gente aprender a orar e ver aqueles homens internados, bem vestidos, mas com a boca no pó, de joelho diante de Deus e clamando: Senhor, tem misericórdia. Senhor, abençoa a nossa nação. Senhor, abençoa a nossa igreja. Senhor, abençoa o nosso pastor. Senhor, abençoa a nossa casa. Abençoa nossos filhos. Como eu queria. Jonas está no ventre do peixe, Deus está lá. Salmo 139.
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama na alvorada, tu estás lá. Se desço ao mais profundo abismo, também tu estás lá. Jonas não está sozinho, porque Deus está lá. E na hora do aperto, Jonas clama. Ele clama. E Deus ouve quando a gente clama. Agora, irmãos, no capítulo 4, ele ora novamente, não mais para pedir socorro para si, mas para apresentar a sua demanda contra Deus em relação à salvação dos ninivitas. Jonas tinha uma ortodoxia confusa na sua mente. Ele sabia dos atributos de Deus. Ele fala: Deus, o Senhor é um Deus clemente. Ele diz isso. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus tardio em irar-se. O Senhor é um Deus que se manifesta benigno, bondoso, generoso. O Senhor é um Deus que se arrepende do mal. Jonas sabia disso tudo, irmãos. Mas ele pede tão somente aquilo para quem? Para ele. Deus era bom, tinha que ser bom para ele. Jonas é o profeta que tem uma teologia ortodoxa e que trabalha na perspectiva de que Deus só trabalha dentro de uma caixa. Isso provavelmente por ver Israel como um povo da aliança, desprezando as possibilidades de Deus trazer a salvação aos que estavam até então fora do pacto, como a cidade de Nínive. Talvez Jonas ficou pensando o seguinte: olha, somente nós somos predestinados para a salvação, somente nós somos o povo da aliança, sabendo que isso era uma compreensão errada, porque fora de Israel, Deus tinha também um plano para salvar outras pessoas, como salvou Raabe, a prostituta, como agora Deus manda que ele profetizasse não a Israel, o povo da aliança, mas a Síria, um povo que não era um povo da aliança, um povo gentil, um povo pagão, e que Deus está falando: olha, prega para eles. E agora que esse povo se converte, Jonas está em crise. E a crise de Jonas, irmãos, é porque na cabeça de Jonas era uma cabeça tão pequena que a teologia ortodoxa de Jonas achava que somente Israel era o povo que Deus estava chamando. Deus está chamando pessoas de outros povos, línguas, tribos e nações, e aqui os ninivitas, que não eram um povo da aliança, Deus está chamando, e ele era um instrumento para que esse chamamento acontecesse. Jonas havia perdido o propósito da missão de Israel como testemunha, lembrando que Isaías capítulo 43, 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas do Senhor e meu servo, a quem escolhi para que o saibais e creais e entendais que eu sou mesmo. Antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum se fará. Ou quando nós lemos Salmos 96, verso 3 e 4, quando a Bíblia fala assim: anunciai o que? Entre as nações a sua glória, e entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Jonas tinha um saltério na mente, como eu citei hoje aqui pela manhã, e no capítulo 2 da sua oração, ele tinha os salmos memorizados, mas só tinha na memória para ele, porque o conteúdo dos salmos era importante para ele, mas não poderia ser importante para os outros. Irmão, Jonas é esse profeta que está de alguma forma desalinhado com os planos de Deus, e Deus agora quer tratar esse profeta, tratar das suas emoções e tratar da sua consciência em termos de vocação, do seu chamado. O crente muitas vezes precisa de um tratamento de Deus para entender por que Deus o chamou. Hoje tem muita gente que está achando que Deus não chamou para ser ricos. Teologia da prosperidade. Hoje tem muita gente que está pensando que Deus está chamando o crente para muitas outras coisas que Deus não nos chamou para ser. E nós nos esquecemos de 2 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, vós, porém, sois sacerdotes, o real, nação santa, um povo exclusivo de Deus, para proclamar. Jonas perdeu a noção. Sendo essa a missão de Israel, Jonas, como um profeta de Israel, pregando a uma nação gentílica, não poderia agir como agiu.
ele revelou uma grande incongruência, uma grande contradição ao pensar, agir e orar daquela forma. Deus, então me mata porque eu não quero ver esse povo convertido. A contradição era a seguinte: o Deus que foi clemente, misericordioso, paciente, bondoso, e que devolveria o mal, que fez todas as coisas, tinha que ser paciente com ele. Com Nínive não. Tinha que ser amoroso com ele. Com Nínive não. Tinha que ser bondoso com ele. Com Nínive não. Jonas traduziu, irmãos, por meio da sua oração, um conteúdo interno sobre a sua percepção quanto quem Deus deve, com quem Deus deveria agir com bondade. Jonas aqui, irmãos, ocupa um lugar que não era dele, ocupa um lugar de Deus. Enquanto muitos se tornam ateus filosóficos porque não concebem a ideia de um Deus bom permitir o sofrimento humano, Jonas não concebe a ideia do porquê um povo ruim e perverso possa ser perdoado por um Deus bom. Eu sempre falo que algumas pessoas, elas entram em conflito. Se Deus é bom, por que tem doença? Se Deus é bom, por que tem morte? Se Deus é bom, por que tem conflito? Se Deus é bom, por que tem assassinato? E o fato de não compreenderem os 4 primeiros capítulos da Bíblia, criação, queda, redenção, apontando para Apocalipse, a consumação. Quem não entende isso, a cabeça pira, fica louco, porque não consegue entender o sentido da vida. Quem consegue entender o sentido da vida, baseado na compreensão de que Deus criou, que o pecado entrou, que Jesus veio para resolver o problema e que há uma consumação, um ajuste final. Quando nós entendemos isso, irmãos, isso ajusta, isso cai como uma chuva em dia de calor, como esse. Mas quem não consegue, entra em conflito. Deus é bom, o mal existe. Por que o mal existe se Deus é bom? Por que Deus deixa o mal? A crise de Jonas era: o povo é ruim e Deus é bom. Por que Deus tem que ser bom com esse povo? Por que Deus tem que ser bom com o alcoólatra, com a prostituta, com o assassino? Por que Deus tem que ser bom com esse povo que é malicioso? A crise de Jonas é essa, irmãos. Temos a partir daí uma crise instalada. Mais importante é lermos aquilo que Tiago 1,20 diz, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. No caso da salvação dos ninivitas, o que bastava era a justiça de Deus, e não a de Jonas, e não a nossa. Pedir para si a morte configurou-se de modo latente a crise instalada e traduzida num grande conflito emocional, num encurralamento entre a vontade de Deus e a vontade do profeta. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? A missão de Jonas e a nossa como igreja, enquanto portadores da palavra, é a única e exclusivamente de caráter querigmático, de proclamação, ou seja, de sermos fiéis à proclamação e não nos ocuparmos com os resultados do que Deus fará em relação à mensagem anunciada. Porque é o Senhor que vai fazer com que essa palavra prospere. É o Senhor que vai fazer com que essa palavra também seja oportunidade de juízo para quem ouvir e não por sentido e não responder por fé a essa palavra. Jonas queria ocupar o lugar de Deus. E ele precisava ser tratado. Terceiro diagnóstico. Jonas, um profeta que tinha que aprender a ter compaixão. E o aprendizado e a pedagogia de Deus foi muito clássica nesse aspecto. Quando nós vemos o próprio Deus falando com Jonas o seguinte, verso de número 4, quando ele diz assim: e disse o Senhor, é razoável essa a tua ira? Deus está chamando o profeta dizendo o seguinte: é razoável. O que você está pensando é razoável? Deus evoca na conversa com Jonas, irmãos, a questão da razoabilidade. Pastor, o que é razoabilidade?
Na sociedade contemporânea se faz uso do princípio da razoabilidade. O que é isso? Que é um instrumento utilizado para evitar abuso administrativo. Quando um administrador público foge da normalidade, é necessário que se retorne à normalidade, por meios, às vezes, de estruturas de análise crítica, de sensores internos, ou, de maneira pública, do judiciário. Nesse caso, irmãos, se nós olharmos Deus fazendo uso de um aspecto jurídico para trazer a consciência a Jonas, Deus estava mostrando que Jonas estava extrapolando, estava indo além. Então, quando Deus fala assim, Jonas, para um pouquinho para você pensar, é razoável? O que você está pensando? Como que diz? Você não está doido, não? Você não está maluco, não? Você está bom da cabeça para pensar o que você está pensando? 120 mil pessoas, crianças, adultos, adolescentes, jovens, até o rei se converteu. E você está com raiva porque esse povo se converteu? Você está pensando bem? É isso mesmo? A sua teologia estava enviesada. Deus queria que ele pesasse na balança o arrependimento dos ninivitas e a morte da planta. Porque nós temos aqui Deus usando de maneira pedagógica algo tremendo. Na mente de Deus, na mente de Jonas, uma inversão de valores. A sua oração era bíblica, a sua teologia coerente, mas o seu coração era duro. E tem mais. Indivíduos expostos a níveis de tensão e estresse desenvolvem estratégias de fuga ou luta, enfrentando ou entrando em esquiva furtiva. Jonas não consegue responder com clareza às perguntas que Deus faz. E quando ele não consegue responder, Jonas quer fugir. Jonas tem um comportamento, irmãos, de constante fuga, fugindo daquele que é o legislador, fugindo dessa razoabilidade, ele foge. Mais uma vez ele foge, conforme nós podemos entender aqui. A sua primeira fuga, do ponto de vista de chamado, se deu quando Deus o chama para ir a Nínive. Ele vai para Tarsis, Espanha, ou seja, partindo do ponto de referência, Israel, de Israel até a Espanha são 4.500 quilômetros, aproximadamente isso, e de Israel a Nínive, 2.500 quilômetros. Então, se ir para Nínive era 2.500, região do Irã, ele quis ir para Tarsis, 4.500, o dobro, e o dobro numa posição diametralmente oposta àquela a qual ele deveria ir. Ele estava em fuga, profeta fujão. E agora, num segundo momento, quando Deus lhe faz um questionamento, quando Deus fala assim, Jonas, é razoável a tua ira? Está certo o que você está pensando? É plausível? Mais uma vez ele foge. Esse Jonas, diz o texto que ele vai para fora da cidade. Provavelmente, estando ali fora, observando o povo de Nínive. Enquanto Jonas está com raiva e foge, como é que estava o povo na cidade? Imagina, irmãos, 120 mil pessoas convertidas, entendendo quem era Deus, percebendo quem era Deus, celebrando a Deus. Não tem como nós não pensarmos nesse momento como um momento de extrema celebração, de adoração a Deus, de canção ao Senhor, de quebrantamento. Ou seja, certamente a cidade estava num grande alvoroço, uma grande celebração. Enquanto isso, Jonas está fugindo de Deus, se distanciando, indo para fora da cidade, irado, com raiva. Amado, Jonas é esse que, de alguma forma, cheio de desgosto, Jonas quer tão somente a companhia de si mesmo e não de Deus. Ele sai da cidade, assenta-se ao oriente, onde nasce o sol,
provavelmente ficou exposto ao sol de manhã ao meio-dia, da manhã até o meio-dia, e parou para ver o que estava acontecendo. Em meio a esse silêncio, observando o que estava acontecendo, um desconforto veio por conta do sol, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, falou: eu vou criar um meio pedagógico para ensinar Jonas alguma coisa. Deus, de maneira soberana, poderosa, fez nascer uma planta. O Criador faz nascer a planta e imediatamente, algo instantâneo, a planta nasce e cresce. E o Deus Criador, mediante o seu poder, faz com que aquela planta, que cresce de maneira tão rápida, tão súbita, gerasse uma grande sombra, e Jonas agora fosse abrigado debaixo daquela sombra. Mas Deus não para, porque Deus permite que um verme viesse àquela planta, a planta seca, é ferida. Depois que é ferida, Jonas agora tem novamente um desconforto por conta do sol, e mais uma vez mostra o seu descontentamento, a sua insatisfação. Fala: por que essa planta veio a morrer? Ela era tão boa para mim. Amados, podemos observar a pedagogia de Deus ao ensinar sobre o seu poder soberano. Sua paciência para com o profeta assemelha-se ao que o Senhor Jesus fez também após a sua ressurreição com um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. Você se lembra que antes de Jesus ser preso, Jesus havia dito para Pedro que ele o negaria 3 vezes. E você se lembra que de fato isso aconteceu. E no capítulo de número 21 de João, quando nós temos ali o próprio Jesus que quer tratar do apóstolo que o negou veementemente 3 vezes, João retrata o momento em que Jesus, no silêncio, na calada, no particular, quer tratar de alguém de maneira tão sublime. Entendo eu que Jonas, quando vai para fora, nessa segunda fuga, quem está atrás dele é Deus. Quando nós empreendemos fuga da presença do Senhor, irmãos, louvado seja o Senhor, porque Ele vai atrás de nós. As circunstâncias mais adversas, Ele vai porque quer a nossa companhia. E o Senhor foi atrás de Jonas, como o Senhor Jesus foi atrás de Pedro. Com Pedro, o Senhor Jesus fala: Pedro, você me ama? E Pedro lhe responde: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você gosta de mim? E Pedro disse: Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe quem eu sou. Com Jonas, irmãos, não foi diferente. Deus vai atrás de Jonas e fala: é razoável você ficar irado? É razoável essa sua ira? Porque Deus queria que Jonas aprendesse acerca de compaixão. Tal qual Jonas, Deus quer nos ensinar que o que motiva a ver cidades, famílias, até uma nação transformada é a compaixão. Da mesma forma que usou de compaixão para com Jonas, Deus usou de compaixão com 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Que conclusão que nós tiramos disso, irmãos, desse livro tão pequeno e que parece que encerra de maneira inconclusa. E essa maneira como o livro encerra, quando ele encerra com uma pergunta, eu gostaria que a igreja pudesse ler comigo, capítulo 4, verso de número 11. Vamos ler juntos? Capítulo 4, verso 11. Deus encerra o livro com uma pergunta. Vamos ler? Vamos lá. E não eu
de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa pergunta também Deus faz para nós. Essa pergunta Deus também faz para nós. Mas, amados, algumas conclusões. Primeira, Jonas é o profeta que representava Israel, que precisava conhecer mais Deus, sua misericórdia, como nós hoje precisamos conhecer. Jonas é o profeta que precisava compreender que não poderia interferir nos planos eternos de Deus, simplesmente pregar a palavra de Deus. Jonas é o profeta que precisava parar de tentar fugir de Deus, fugir do seu chamado, como muitos têm fugido do chamamento de Deus hoje. Jonas é o profeta que precisava compreender a imensa compaixão de Deus por pecadores como ele, como nós hoje. Quando Deus planeja salvar pecadores, o cenário externo, as emoções, os arrazoados não interferem no que ele planeja e planejou fazer: transformar vidas. Jonas é o profeta de Israel que precisava aprender que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, e o que foi revelado podemos conhecer, mas o que não nos foi revelado pertence exclusivamente aos atos soberanos de Deus. Jonas nos ensina, irmãos, que nossas emoções não podem obstruir os planos de Deus. A despeito do profeta, o plano de salvação foi efetuado. Deus salvou 120.000 pessoas e preservou a vida de muitos animais, e ensinou o profeta que ele era, e é, e sempre será soberano, Senhor da vida e Senhor da história. E nós, pecadores, homens e mulheres, justificados por essa graça e por essa misericórdia que ele revela a nós, que foi manifestada principalmente na cruz, enviando Jesus para trazer a nossa salvação. Irmãos, que esse livro nos desperte, que essa palavra nos desperte, sobretudo, agir com compaixão como Deus agiu, como Deus tem agido conosco, e assim nós sermos instrumentos de Deus. Paulo vai dizer assim, lá em 2 Coríntios capítulo de número 1, verso 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E Paulo vai dizer, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar a outros que estiverem em qualquer outra situação de tribulação, como nós também fomos consolados pelo Senhor. Então, a consolação que você recebeu, ela tem que ser compartilhada, ela precisa ser anunciada, não o juízo, não a condenação, mas a palavra de esperança, de renovação. É isso que o mundo necessita, é isso que o mundo espera, e é isso que Deus espera de nós. Por isso que o livro ele vai encerrar com uma grande pergunta: olha, eu não posso ter compaixão desse povo que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Você teve compaixão de uma planta que não lhe causou nenhum tipo de trabalho para fazer crescer e fazer com que ela chegasse e desse a sombra, mas eu fiz tudo. E esse Deus, irmãos, é o Deus que nós servimos, é esse Deus que quer que nós sejamos homens e mulheres, uma igreja que tenha compaixão, uma igreja misericordiosa. Em tempos em que as pessoas estão tão desafeiçoadas, estão tão frias de afeto, de amor e de fé, Deus nos chama para viver exatamente o espírito contrário. Que o Senhor nos abençoe.